O pastor pediu para a gente falar um pouco sobre o que fazemos, porque eu sou pastor sem ser pastor de igreja. Fui pastor muito tempo, pastoreando igrejas no Brasil, no exterior. Hoje nós pastoreamos pastores ao redor do mundo, porque os pastores não têm pastor. Então Deus nos deu esse chamado muito claro. Há muito espaço vazio aqui, se quiserem vir para frente. Deus nos deu esse chamado muito claro 10 anos atrás, e nós começamos uma rede de líderes estratégicos. São pastores de grandes igrejas. São 680, 690 pastores de igrejas de 2.000 membros para cima. Igrejas muito grandes, que por seu turno pastoreiam muitos outros pastores de igrejas menores. São pastores que não têm muitas pessoas no mesmo nível deles, então eles precisam ser ajudados, porque Deus deu a eles muitas responsabilidades, e se um deles cai, com ele cai muita gente. Então a gente procura ajudar. São em 42 países, por isso que alguns que conversaram comigo, como é que pode viajar tanto? É porque todos os anos eu vou a 42 países encontrar com eles. Então a gente se encontra, a gente tem um tempo junto, a gente organiza encontros de outros pastores de igrejas menores e procura abençoá-los. Então esse ano serão mais ou menos de 5 a 7 mil pastores que estaremos, através desses colegas, que a gente tem um acesso direto, nós estaremos treinando. O ano que vem serão de 7 a 8 mil. E a gente vai... É isso que fazemos, basicamente. Aí temos além dos pastores, do pastoreio de pastores, nós temos os congressos ao redor do mundo, que organizamos. Criamos um sem fim lucrativo chamado Center for Studies in Global Christianity, e a gente organiza essas conferências ao redor do mundo, para ajudar colegas pastores, por exemplo, e missionários. Nós vamos ter uma na Europa, segundo ano. Agora tivemos em Madrid o ano passado, esse ano vamos ter em Lisboa. Muito bom. Já temos pastores de 19 países europeus inscritos, e a gente reúne com eles, chama-se conferências de encorajamento. Para fazer parte da conferência, você não pode estar pastoreando igrejas com até mais de 50 membros. São aqueles pastores que estão prontos a jogar a peteca para o ar e mudar de vida, porque já estão tentando, e as pessoas não se convertem. Então a Europa é um campo muito difícil. Reevangelizar defunto não é fácil. A Europa, o pós-modernismo tomou conta de tudo, e o povo está muito descrente da própria igreja na Europa. Há muitas coisas boas acontecendo, mas eles estão. Porque, na verdade, foram em todas as tragédias do século XX na Europa, que foram tantas, 2 guerras mundiais, com o berço sendo lá, genocídios, etc., cristãos estavam envolvidos em apoio e praticando isso. Então, a geração mais nova ficou muito descrente em relação ao cristianismo. Eles não conseguem separar entre cristãos e cristãos, entre nominais e nascidos de novo. Eles, quando a coisa vem para a confrontação, eles não conseguem distinguir os heróis da fé que salvaram a Europa depois, como Motte e outros, que trouxeram o desenvolvimento de volta e a paz, e eram ministros. Um deles era ministro presbiteriano. Motte ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 48, e dos que apoiaram Hitler, por exemplo, na Alemanha. Então, a Alemanha inteira tem 1,2% de evangélicos, o que é quase nada, embora tenha mais de 50% do povo dizendo que são cristãos. Dá para entender a diferença, né? Como a gente aqui no Brasil. Então, a gente faz esses congressos ao redor do mundo, e serão 11 este ano.
o ano que vem terá um pouco mais. Como o islamismo está desafiando muito o Quênia, por exemplo, que tem um evangelismo muito forte, Quênia tem 75% da população frequentando igreja. A nossa denominação presbiteriana no Quênia é chamada de Igreja da África Oriental, tem 2,5 milhões de membros. É forte, planta muitas igrejas, mas como é um hub, é um centro educacional, um centro político e um centro econômico para toda a África Oriental, para os 12 países da África Oriental, o islamismo, com o dinheiro do petróleo, está chegando lá. Conseguiram aprovar a Sharia para os muçulmanos, que são 10% da população. Eles fazem fronteira com a Somália. Então, há muita tensão. E os pastores não sabem nada sobre o islamismo. Como nós aqui, não sabemos nada. É uma religião desconhecida da gente. Então, ano que vem, teremos, ou março ou abril, estou indo lá agora, dia 25 de julho, para ver isso, teremos um congresso para 3.000 pastores, treinando-os na evangelização de muçulmanos. Não é uma coisa maravilhosa? É o bispo Kitonga, não é Milonga do Caburetê, bispo Kitonga e bispo Oginda lá, eles são pessoas, tudo que é pastor de igreja grande na Quênia se chama de bispo. Então tem uma mania de chamar bispo para cá, bispo para lá, e eles estão organizando, são parte da rede de pastores, a gente vai se encontrar com eles e a gente daí vai para frente. Então fazemos isso, tem a rede de pastores de jovens, porque são elementos que estão fazendo coisas maravilhosas, igrejas com muitos jovens ao redor do mundo, que a gente os põe juntos, vamos nos reunir em San Diego em agosto, porque eles serão os futuros líderes principais das igrejas, eles precisam ser amigos uns dos outros, transculturalmente. Então, o ano passado nos reunimos em Kuala Lumpur, na Malásia, esse ano em San Diego, o ano que vem é no Brasil, antes da Copa do Mundo, porque temos um projeto chamado AME Brasil, que está acontecendo onde os jogos estão acontecendo, e vão vir de 6 a 12 mil membros das igrejas cujos pastores fazem parte da rede, e nós vamos trabalhar aqui esperando ter 1 milhão de evangélicos. É o céu, primeira semana da Copa do Mundo, não é para os estrangeiros que vêm para cá, é para o Brasil, o nome é céu, compaixão, evangelização e unidade cristã. Vai ser uma coisa muito bonita. Se tiver uma equipe daqui que queira participar, Belo Horizonte está de vento em popa. Tem quase 300 igrejas envolvidas, podemos ir para lá, arruma hospedagem, conseguimos 12 mil camas, gratuitamente, nos acampamentos espalhados nestas cidades para hospedar o pessoal. Vai ser um impacto na primeira semana da Copa. Em Belo Horizonte, o que eles vão estar fazendo em compaixão, restaurando 120 campos de várzea e inaugurando naquela semana, porque por falta o campo de várzea tem se tornado local de tráfico de droga, porque não presta, todo arrebentado, as arquibancadas destruídas. Então essas igrejas, cujos pastores são da rede, influenciam outros, e já tem um movimentão acontecendo lá. E eles estão restaurando para inaugurarem na primeira semana da Copa, com telão. O pessoal vem em campeonato na região, com as igrejas participando de futebol, atletas de Cristo, etc. E aí, no intervalo dos jogos que estiverem sendo transmitidos, os atletas de Cristo que estão parceiros com a gente, eles dão seu testemunho de conversão. Não é uma coisa linda? Mas, e aí, daí para frente, o campo restaurado, vai se montar projetos de manutenção dos jovens e adolescentes com o esporte, para evitarem entrar no tráfico de droga, no consumo de droga, etc. Então, cada lugar tem uma área, então vai ser muito interessante. É o céu, compaixão, evangelização e unidade cristã. Dá uma olhadinha, amebrasil, número 2014.com. É o website, aí você vai ver o que está acontecendo. E o pastor pediu para eu compartilhar isso antes de tratarmos sobre características que temos visto ao redor do mundo de igrejas crescentes, porque essa igreja participa no nosso ministério global. Eu sou missionário, um dos missionários daqui, não sei se você sabia disso. Igreja, alguns oram por a gente, eu, minha esposa, meus filhos, minhas noras, minhas netas, e a igreja mensalmente me manda uma quantia para ajudar com essas viagens, porque eu trabalho como diretor da universidade lá em Nova York, então eu tenho que dar alguns meses por ano lá. Uma universidade cristã muito grande como o Mackenzie,
Mas o salário que a gente ganha, minha esposa também trabalha, o salário dela mantém a gente, o salário que eu ganho é para custear o ministério ao redor do mundo. E a igreja e outras igrejas completam isso, ajudando. Eu sou muito grato a Deus pela igreja aqui em Uberlândia, que se uniu nessa iniciativa. Agora, antes de eu entrar no assunto, eu tenho um apelo a fazer à igreja aqui. E o apelo a igreja, eu queria convidar pelo menos 2 presbíteros, ou talvez e mais alguns irmãos que queiram ir da igreja, líderes, junto com o seu pastor, para irem conosco ano que vem ao Oriente Médio. É o 3º ano que a gente faz um retiro de líderes, brasileiros e árabes. É impressionante, vem aqueles colegas do Iêmen, você nem imagina que tem igreja lá, da Mauritânia, do Sudão, da Tunísia, do Argélia, do Líbano, da Síria, do Egito. A gente se reúne num local de treinamentos da igreja presbiteriana no Cairo. Lugar lindo, é uns 5 estrelas. Pode acreditar, a própria existência do lugar é um milagre, porque não havia água em canto nenhum, tem um lago seco pertinho, salgado, e Deus deu a visão ao pastor para solicitar a autorização para comprar uma propriedade. É no Saara, na entrada da terra de Goshen, onde os israelitas ficavam 400 anos, hoje é deserto, não tem nada. E no mundo muçulmano, para um cristão comprar, uma organização cristã comprar uma propriedade, você não pode só ter o dinheiro, você tem que ter autorização do presidente. Só ele pode dizer sim ou não. É uma opressão terrível. Então, mas como a igreja é muito grande, são 7.000 membros no centro do Cairo, a Casa Eldobara é muito vibrante, muito prestigiada no Oriente Médio inteiro, o presidente autorizou, 15 anos atrás, Mubarak, a comprar o terreno. Esse pastor deve ser louco, comprar areia? Ele comprou 120 hectares, é grande. E quando comprou, Deus disse que, na visão que Deus deu espiritual para ele, havia piscinas, lago. Mas como no deserto? Quando comprou, foi autorizado, contratou uma companhia, aí foi bater para abrir um poço artesiano. Surpresa, surpresa. Sabe qual foi a profundidade que encontrou o começo da água? Chuta, no deserto. 9 metros. Estava ali, havia um lago ali que ninguém sabia. Hoje é tanta água que tem piscina para todo lado, estão construindo um lago. É uma espécie de um Holiday Inn. Fizeram aquele estádio que a gente pôs aí no primeiro dia, com 10.000 pessoas, 12.000 jovens, é lá. E aí a gente vai para lá, a gente fica lá 4 dias, e ali nós somos inspirados, informados e desafiados a participar na majestosa obra que Deus está fazendo lá. Centenas de milhares de convertidos no Oriente Médio todos os anos. Então eu queria desafiar o conselho da igreja aqui, os irmãos que queiram ir, tem que ser gente madura, porque vocês vão ouvir coisa que ninguém ouve, não está em livro, e as pessoas que dão testemunho de conversão lá, até os nossos celulares são tirados quando chegamos lá, porque o governo rastreia pelo GPS. Então, para a segurança daquelas pessoas, todo mundo entrega o celular quando chega. Então, para que a pressão é grande demais. Mas você vê aquelas pessoas vindo dando testemunho de como Cristo apareceu para elas, que é proibido pregar o evangelho lá, mas ninguém pode proibir Jesus. Então ele toma a iniciativa, ele aparece para as pessoas e as pessoas se convertendo, e você vê elas lá dando testemunho. É uma coisa fenomenal, é imperdível. Querem ouvir só um dos testemunhos que uma engenheira deu lá ou não? 36 anos a engenheira. O Islã afirma que Jesus não morreu na cruz. Quando Jesus estava para morrer na cruz, eles tiraram Jesus de lá e crucificaram Judas. Foi Judas que morreu na cruz, diz o Islã. E ela cresceu ouvindo isso aí. Mas aí passou aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Uma daquelas coisas que só olhando da perspectiva de Deus a gente pode entender. Todos os países árabes autorizaram a passagem do filme A Paixão de Cristo.
E os cinemas ficaram lotados, passou por 2 semanas, no mundo árabe inteiro. E aquela foi uma coisa tremenda, um filme poderoso. E aquela engenheira foi ouvir o filme, assistir o filme. E eu estava traduzindo a engenheira, porque ela falava inglês, eu traduzia, porque o encontro que a gente faz anual é todo em português. Aí ela disse que à noite ela teve um sonho. E o sonho foi a conversão dela. O sonho, ela via Jesus na cruz sangrando. E ela pergunta: quem é o Senhor? Ele falou: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, crucificado por você. Na cena seguinte do sonho, quando ela olha para a cruz de novo, já não era Jesus que estava lá, era ela. Ela na cruz com Cristo, crucificada, e Jesus dizendo para ela: não quer ser crucificada comigo? A Bíblia não diz que nós fomos crucificados com Cristo? Aí ela acordou. E no Egito, quando uma criança cristã nasce, os pais tatuam no punho da criança a cruz. É a identidade para sempre, que ali está uma criança cristã. Quase todos os cristãos têm uma cruz tatuada no punho aqui. E quando ela acordou, ela olhou para o punho dela e aí ela baixou a camisa de manga comprida que ela estava lá e mostrou para o pessoal. Aí todos estávamos chorando. As veias dela algumas delas tinham ficado salientes, formando a cruz. Jesus a identificou com a cruz ali mesmo na conversão. Não é uma coisa fenomenal? O inacreditável. A gente presbiteriano não está acostumado a pensar nessas coisas, não. A gente pensa que é espiritismo. E olha que coisa. É claro que ela apanhou muito da família, ela foi posta para fora de casa, isso é 100% dos casos. Mas estava lá firme, nunca vai poder casar, porque se ela casar, ela tem que casar. Se ela casar com um cristão, o governo só permite se o cristão se converter ao islamismo. Então, como ela não é mais muçulmana, ela fica solteira. Tem 2.000 jovens na igreja presbiteriana do Cairo solteiros. Não podem casar. E não pode sair do país e casar, porque poder pode, mas quando se voltar para o país e nascer um filho, tem que ser educado na mesquita, senão o governo toma um filho. Então eles preferem ficar solteiros. Então as solteironas daqui e os solteirão tem esperança para você. Mas não é interessante esse mundo? Vamos lá, colega, põe o primeiro. Então, muito obrigado à igreja. Eu espero que alguns possam ir conosco. Me procura na saída, porque é mediante convite só. Não é que os que querem ir podem ir. A gente tem que conversar, por causa da natureza, da confiabilidade das informações que são dadas lá. Uma pessoa daquela se torna do público. Tivemos um sheik agora que veio dar testemunho. Era um líder da mesquita, se converteu. Apanhou tanto que a família o teve por morto e considerou que ele tinha morrido. E Deus o levantou. Mas aí ele não está público ainda no país. Se leva uma pessoa que não tem discernimento e filma no YouTube, faz alguma coisa, põe uma notícia, uma foto, aquela pessoa vai ser morta. Então a gente tem que ir com muito cuidado. Entende a situação? Mas para alargar a visão dessa igreja aqui, se vocês querem ser uma igreja de influência global, de acordo com as posses da igreja e a capacidade da igreja, não pode perder essa oportunidade. Bom, o mundo inteiro tem visto a igreja crescendo. Nunca o cristianismo cresceu tanto como está crescendo agora. Então vamos rapidamente só passar aí na América do Sul, só para você ter, e Central, para você ter ideia de onde o cristianismo avivado, está caminhando muito bem. Você tem a Colômbia, onde já é mais de 35% da população entusiasmada com Cristo, experimentando o novo nascimento. Você tem o Peru, onde 20% da população está caminhando com, assim, 100% dizem que são cristãos. Vocês entendem o que estou querendo dizer, né? Eu resisto a dizer que agora são cristãos, mas estão entusiasmados com Jesus Cristo. Nasceram de novo, 20%. Você tem a Argentina de 3% para 8% recentemente.
O Uruguai é a nossa tragédia. O Uruguai não tem 1% de evangélicos. É o país mais ateu do mundo. Mais do que a China. A China não é. Mais do que por exemplo, Uruguai e Laos. Na ordem, os 3 países mais ateus do mundo são Uruguai, Laos e Israel. Então, Israel tem 29% da população que não acredita em Deus. O Uruguai tem 51%. Aqui na beirada da gente. Então, o nosso grande desafio. O Brasil, onde há um movimento para Cristo, com bons e maus reflexos. E ali na América Central, você tem o Panamá e você tem a Guatemala. Panamá e Guatemala. Guatemala é o primeiro país com maioria evangélica da Centro-América. São mais de 50% da população evangélica. E o Panamá está enfrentando um avivamento sem precedentes econômico, político, social e espiritual. Parece Hong Kong. Quando você quiser fazer passeio de férias, não vá para a Disney mais. Vá para o Panamá. Você não vai se surpreender, não vai se arrepender. É uma verdadeira Hong Kong. Prédio para todo lado, segurança, saúde, beleza, montanha, vulcão, mar. Meu Jesus, como é bonito o Panamá. E só a Odebrecht está com 4 bilhões de dólares em contrato no Panamá. Construindo, só tem 3,5 milhões de habitantes, construindo o metrô. Olha, churrascaria a churrascaria a R$18. Vai para o Panamá, é uma maravilha. Bom, vai para o próximo mapa aí, chefe. Então, a igreja está em expansão. E nós vamos ver na segunda parte as características, quando a gente viaja, as características. O Chile tem cerca de 18% de evangélicos, mas parou no tempo. A maior igreja evangélica do Chile é a Igreja Metodista Pentecostal. Eu preguei na igreja JBED, no centro de Santiago. São 130, 140 mil membros numa igreja. Só o coral tem 1.500 vozes. E o culto é acompanhado por 300 guitarras andinas. Aquela... Mas fica só por aí, é cheio de usos e costume. Toda quarta-feira eles batizam. Então, os batismos são toda quarta-feira. Tem uma estação de metrô só para a igreja. Eles usaram a propriedade da igreja, porque a Universidade Federal fica do outro lado da rua, em Santiago, e aí no domingo só a igreja usa, ninguém traz carro, vem de metrô. É uma maravilha. Pastor Henrique Duran, mas parece que parou na década de 20 ou 30. É aquela coisa, sabe como é que é? Pesada, cheia de uso e costume. Então, o Chile é um país moderníssimo hoje. Eles chegaram num limite que platô, não cresce mais, está parado, não toca mais ninguém. Mas é uma igrejona. Mas é uma igrejona que parece que você voltou no tempo da reforma. Então, vê lá, colega, qual é o próximo que aparece aí? A Europa. Pessoal, bem rapidinho, o pessoal fala que a Europa está indo para trás, só é atrás, já passou até um vídeo dizendo que estava sendo dominada pelo islamismo. Você lembra? Alguém viu isso ou não? Foi o BBC que fez uma besteira tremenda criando aquele vídeo, arrependeu-se depois. Ninguém detém a obra da igreja, é obra santa. O cristianismo nominal está numa situação difícil, mas o cristianismo evangélico está cheio de vida, está caminhando. Você sabe? O nominal lá é o cristianismo protestante. Está duro. O John Knox, o fundador do presbiterianismo na Escócia, a igreja que ele fundou é um boteco. Mas ainda no domingo eles separam as coisas lá e o pessoal prega. É uma situação, é uma coisa terrível, rapaz. Meu Jesus amado, então a Santa Ceia do Senhor à base de cachaça. Mas a coisa funciona de outras maneiras lá. Há um movimento para Cristo na França, há um movimento para Cristo na Inglaterra, através dos imigrantes. Eles vieram para ficar. Povo corajoso, principalmente da Nigéria e do Quênia. Então, ali, está vendo ali a Ucrânia? A Ucrânia é uma coisa tremenda. É o país mais racista do mundo. Não tem nada tão racista quanto a Ucrânia. Racista. Mas, surpreendentemente, as duas maiores igrejas do país são pastoreadas por negros. É a igreja do Sunday Adelaide e a igreja de um outro nigeriano.
Então, os jogadores de futebol brasileiros vão jogar lá? Nenhum deles é lourinho de olho azul. Então, criaram uma predisposição de aceitação. Muitos deles são atletas de Cristo. Há um movimento lá na Ucrânia que é para Cristo, que é uma coisa tremenda. Igrejas se multiplicando. Mas o racismo é grande. O patriarca da Igreja Ortodoxa publicou no jornal mais importante do país, página dupla, central, uma pergunta: será que nós chegamos a um nível tão baixo que estamos ouvindo os negros? Vê se pode uma coisa dessa. É terrível lá, é terrível. Mas como o Sander Adelaide e o outro não se importam com isso, o prefeito de Kiev é membro da igreja de Sander Adelaide hoje. Então, é bonito ver o que está acontecendo lá. A França se planta uma igreja evangélica a cada 10 dias. É pouca gente ainda, mas há um movimento de volta para Deus. Parece que quando sentiram pressão do secularismo e do islamismo de imigração, os caras estão começando a se identificar. No movimento contra o casamento gay, os maiores movimentos, a surpresa não foi a Inglaterra, não foi a Alemanha, foi a França. Foi a França. Milhões de pessoas na rua pela família tradicional. Olha que coisa bonita. Vai o próximo aí, colega. Aí é um mapa maior que mostra a Europa como um todo. E aquele país que está ali, Bielorrússia, a capital é Minsk, é o último ditador pesado na Europa. O cara fez uma biblioteca que custou $1 bilhão. Eu sou sócio para sempre daquela biblioteca, eu me tornei sócio. Porque você, para apaziguar o patriarca da Igreja Ortodoxa, o ditador, é como se tivesse entrado nas páginas da Bíblia. Você entra dentro da biblioteca, dá uma olhadinha. Biblioteca em Minsk. Ela parece uma nave, ela tem uns 12 andares, mas o povo só vai até o 3º andar. E quando você entra, as paredes dela são todas as cenas do Novo Testamento. É como se você tivesse entrado dentro de um grande livro, dentro da Bíblia. É um negócio impressionante. Aí você vai no computador, você pede um livro e você vê a mão mecânica indo lá onde o livro está e trazendo pelas trilhas para você. É um negócio super bacana. $1 bilhão e o povo morrendo de fome. Mas a igreja, principalmente a Igreja Batista, vai muito bem. Eu estou num flash muito rápido aqui para a gente poder ter tempo para tratar das outras coisas. Vai o próximo aí, colega. A Ásia. Em todos os lugares da Ásia, a igreja está indo bem. É o último continente a ser conquistado. Porque o cristianismo, até o ano 1000, conquistou a Europa. No ano de 1000 a 2000, conquistou a África e os povos novos da América. Só resta a China. São 100 milhões de cristãos na China. Só resta a Ásia. São 100 milhões de cristãos na China, 90 milhões na Índia. De 30 milhões para 90 milhões em 13 anos. Movimento para Cristo com muita dor, muita opressão. No Nepal, na capital não, mas nas tribos, nas montanhas, o povo vindo para Cristo aos milhares, principalmente com o trabalho dos batistas. Bangladesh, 3 milhões de muçulmanos convertidos nas mesquitas. Há mesquitas inteiras que agora estudam o Novo Testamento. Em Bangladesh. Ele não pode deixar de se chamar mesquita, porque senão os caras vêm e destroem. Então, nessas mesquitas tem 2 lugares para orar. Tem um lugar que eles dizem assim, a oração em direção à Meca, quem quer orar, quem ainda é muçulmano, e tem a oração em direção ao céu, que eles dizem, que é orar a Jesus. Ainda se curvam, mas eles oram naquela direção, uma coisa tremenda. O Vietnã, que já tem, principalmente o cristianismo da Igreja Católica, que é muito missionário no Vietnã, e da Igreja Cristã e Missionária, crescendo muito lá no Vietnã. Muito, muito, muito. Já são uns 15% da população. É o país com o maior número de mártires dos anos 70 até aqui, assim, clérigos mortos. Eu visitei um mosteiro católico e tinha pelo menos 50 fotos de monges que foram mortos. Aí dizia assim, foi decapitado pelas forças comunistas enquanto pregava no evangelho tal. Olha que nuvem de testemunhas. Coisa impressionante. E a igreja cristã e missionária, que é forte lá. Coreia, que todo mundo já sabe, Japão é uma dificuldade. O Irã, a igreja
hoje já está de 5 mil crentes no ano 1979, quando começou a Revolução, já são quase 1 milhão. Principalmente na parte que faz fronteira com o Iraque, onde tem os curdos, na parte norte. Porque os curdos estão vindo a Cristo da Síria, são 22 milhões. Da Síria, Turquia, Iraque e Irã. Não havia igrejas até 1992, agora são quase 1 milhão de convertidos. No norte do Iraque, eles são praticamente autônomos. E o Congresso de Oração iraquiano, todos os anos, para líderes, reúne, eu tenho pena que eu não trouxe o vídeo, reúne de 800 a 1.000 líderes, lá no Iraque, no norte do Iraque. No sul, a igreja sofre muito, mas os perseguidos foram para o norte. Não é uma coisa linda? Ninguém detém, é obra santa. Vamos ao último mapa aí, colega. Deixa eu ver aqui. O Cazaquistão. Cazaquistão é um país... Eu estava no Canadá uma ocasião e peguei meu mecânico era muçulmano. Peguei a revista da Associação Muçulmana do Canadá e, surpresa, ele estava pedindo ajuda, dinheiro, para levantando recursos para criar atividades, porque eles falaram, para contrabalancear a perda de jovens nossos para o cristianismo. Há uma igreja, por exemplo, no Cazaquistão, um coreano plantou uma igreja lá, o governo proibiu a família dele de imigrar, pensando que ele ia embora. Expulsou a família dele do país e ele ficou sozinho. Ele vai a Seul 1 ou 2 vezes por ano ver a família. Ele está com milhares de pessoas na igreja. É uma coisa fenomenal. Ver o que Deus está fazendo no mundo é uma coisa tremenda. Ninguém detém, é obra santa. Jesus disse assim, as portas do inferno não o quê? Não tem jeito. Quando a igreja se dispõe a atuar, a porta é um instrumento de defesa. No poder do Evangelho do Espírito Santo, as portas vão caindo. Então, a pergunta é, quais são as marcas? Vamos lá, colega. Vai para o DNA aí, o slide do DNA. É a Índia, mas a Índia é um assunto à parte, ele não pode, só tem meia hora para terminar.